É impressão minha ou essa temporada teve sim uma quantidade grande de bons animes de romance? Não, é só impressão mesmo. Ah, tá, beleza, obrigado. E aí, meus queridos, brincadeiras à parte, eu realmente me impressionei com a quantidade de bons animes que a gente teve nessa nova temporada. Até tem um que tá pra sair em fevereiro, né, o Boku no Kokoro no Yabaiatsu, mas a quantidade de romance que começaram com boas notas, e até na minha opinião alguns deles mereciam uma nota maior ainda, da quantidade de propostas diferentes, dos personagens tá quase ali praticamente chegando no que a gente tá buscando no anime, logo no início dele, mas principalmente por não ser baseado em clichês muito fortes aparecerem bastante agora em janeiro. E além disso, uma outra coisa que me chamou bastante atenção é o fato de muitos deles, em 2 ou 3 episódios praticamente, já terem andado horrores na história e até já formado alguns casais, como aconteceu no Sei Hantai na Kimi to Boku ou You and I Are Polar Opposites, como você vai encontrar na Crunchyroll. E o melhor é que ele tá chegando direto no mesmo dia do lançamento do original, com dublagem em português BR. E olha que essa dublagem, ela realmente tá muito boa. A história até dá um clichêzinho ali da garota extrovertida que gosta do colega quieto e com uma aura mais de nerd, mas a diferença gritante, e que até faz o anime estrear com uma nota alta de praticamente um 8, e agora até já tá subindo cada vez mais, é que a protagonista ela é extremamente carismática e as piadas dela ou sobre ela realmente funcionam. Eles não ficam repetindo infinitas vezes a mesma coisa, a mesma piada, a mesma cena, nem ficam de lenga-lenga pra saber se os dois vão ficar juntos no final ou não, ficar jogando barreira besta na frente dos outros pra encher de episódios vagos e desnecessários o anime. Aqui as coisas realmente fluem muito bem, e os personagens, até secundários, são bem mais diretos ao ponto, sem fazer tantos rodeios. Tanto que quem assistiu ficou apavorado porque tem muita informação pra só 24 minutos. E por mais que seja um romance mais adolescente, toda a dinâmica romântica deles é tão boa de ver porque ela parece um pouco mais real do que de costume. Não querer contar pra ninguém que gosta do fulano, achar que o outro não gosta de você, se rolar alguma coisinha mínima que seja, uma fala, pegar na mão, a gente já ficava pensando naquilo o resto do dia, e em situações maiores tudo parecia um sonho, ou até ia pra casa incrédulo com o que acabou de acontecer. E isso tudo é muito bem representado, seja na parte da animação, na parte sonora, que tem uma pegada mais anos 80 ali, um retrô divertido que combina demais com todo esse romance. Algo semelhante, só um pouco mais baixo na minha opinião, acontece no Tamon's B-Side, ou Tamon-kun Imadochi, mesmo tendo uma pegada que eu particularmente não gosto muito lá, voltada pra idols. Eu não gosto de idols femininos, masculino piorou o caso, mas é inegável que, além de bonito visualmente, essa dinâmica da personagem carregar o maior peso da obra, por ser mais carismática, e as piadas ou a graça dela realmente serem boas e não ficarem batendo na mesma tecla o tempo todo, funciona muito bem. A moral é de uma garota apaixonada por um idol, mas que depois de sem querer entrar em contato com ele como empregada na casa do cara, descobre que ele é muito diferente do que mostra ser no palco. E fora o romance entre os dois que vai nascendo aos pouquinhos, rola também uma certa rixa ali com outros caras, ainda pra ver quem vai ficar com a empregada, entre aspas, ou com os serviços dela. É um romance um pouco mais específico, mas com certeza ele agrada ali um público grande da galera que curte um shoujo um pouco mais purinho. Mas obviamente que também tem premissas bem diferentes, como o Champion Witch ou Champion no Majo, a bruxa dos cogumelos, que de início eu achei só um pouquinho estranho porque é uma fantasia nada romântica. Parece que vai ser só uma aventura meio conto de fadas mais básica mesmo, de uma bruxa negra que vive dentro de uma floresta, afastada da cidade porque todo mundo teme ela, mas que volta e meia leva remédios para vender e poder comprar algumas outras coisas, espalhando cogumelos por onde ela passa. O lance é que por trás desses cogumelos que ela deixa pra trás, embora venenosos alguns deles, tem um segredo que na realidade ela tá ajudando muito o pessoal dali. E no meio disso, lá pelas tantas, quase no finalzinho do primeiro episódio, é que surge o romance, o bendito romance, como se não quisesse nada, e ele vira literalmente como se fosse um conto de fadas. Porque é aquele amor que não se pode ter nas mãos, porém que fica voltando sempre pra ela como se fosse o destino agindo pra aproximar eles, de uma forma até bem tranquila, sem lá tanta pressa, mas ao mesmo tempo ele não fica estagnado no mesmo lugar ou perdendo tempo com besteira. E ainda em meio a tudo isso a gente tem toda a questão da magia, do mundo mágico com personagens excêntricos, que é sempre legal de ver esse tipo de personagem, e aí dá uma história que não dá pra saber direito o que vai acontecer no decorrer dela.
Assim como acontece no Tomei Tokoto Ningen Ouna, ou The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife. Eu acredito que esse é o mais diferentão que a gente vai ter na lista. Eu até achava que ele poderia dar algo bacaninha, mas até que me surpreendeu mais positivamente, porque ele tem uma base voltada para algo bem mais fantasioso, que é o romance de um homem invisível com uma mulher cega, que trabalham juntos num escritório de investigação, onde ela vai ser a secretária e ele o investigador. E agora que eu me toquei que ele pega a secretária dele. Rapaz, eu não tinha me tocado nisso, que loucura! Mas enfim, eles vão se aproximando já de início, sem muita lenga-lenga, já se aceitam de cara, e o foco vai ficar em cima na questão da maneira como eles vão se envolvendo depois disso. As dificuldades sobre um ser invisível e a outra cega, os problemas e traumas de cada um, e os modos que o amor aparece de modos um pouco mais sutis ou diferentes que não se esperava. E isso por si só já dá pra gente tirar boas partes filosóficas, embora ela cega e ele invisível, ela é a única que realmente consegue vê-lo como realmente é, onde ele tá, e essas características deles acabam se anulando quando eles estão juntos e tantas outras coisas. Além, claro, de uma comédia que é bem engraçada mesmo, embora não tão presente assim, como ela toda envergonhada e nervosa porque começar a namorar significa coisas a mais, né? E aí ela fica ali esperando sem saber muito o que fazer, mas na real não é tão rápido e direto assim na lata. Calma lá. E aí diz que não sabe se tá preparada pro que tá por vir. Essa dinâmica toda aí acabou funcionando mais do que o esperado pra mim. Outro foi o In the Clear Moonlight Dusk, que embora tenha uma base de personagens galãs e eu realmente não tava botando lá muita fé nesse anime, não é um estilo que pra mim pelo menos chama tanta atenção, como ele conseguiu me prender de certa forma, tanto porque não enrola demais, os personagens principais são um pouco mais diretos nos assuntos, se quer, quer, se não quer, não quer, e o que eu pensei que ia girar só em torno dos personagens se achando como deuses da beleza na Terra, na realidade tem uma profundidade a mais nela. A garota, que tem a aparência de um menino e por isso é chamada de príncipe e adorada e cantada sempre pelas garotas, acaba recebendo dos céus praticamente um encontro com um garoto que também é chamado de príncipe, só que por outros motivos. No caso é porque ele é rico, e ele acha ela incrivelmente bonita e fofa, só que depois já quebra todo o clima perguntando se na real se trata de um garoto. E só depois ele acaba descobrindo que ela é ela mesmo, até perguntando se a bunda dela tá bem. Maravilha de coisa pra se perguntar com toda a sala escutando. Ninguém vai entender errado, pode ficar tranquilo. Obviamente que todo mundo vai pensar que você caiu em cima dela e ela bateu com a bunda no chão, né? E aí, por certos motivos, acaba despertando o interesse dele, não entendendo como nenhum outro garoto consegue ver como ela é bonita e interessante. E a forma como eles vão se relacionando, mesmo no meio daqueles clichês ruins de engolir, como ele ajudando ela a enfrentar um assediador, que pelo menos teve a grande diferença, que ela quase bateu no cara também, é incrivelmente direto, ela não é indecisa, que aí vai ficar travando a história. Tem seus momentos de questionamento, se quer mesmo ou não, se seria o certo a se fazer ou não, mas é rápido e aí o negócio flui com uma beleza. Mas talvez a maior surpresa mesmo fique com um anime que já saiu todos os episódios no mesmo dia. Geralmente acontece isso com os animes que acabam saindo pela Netflix, e esse aqui também é o caso, com 20 episódios dubladinhos, o Prism Rondo ou Love Through a Prism, como você vai encontrar na plataforma, e eu nem acabei ele, na realidade estou recém na metade, né, mesmo já tendo lançado todos os episódios, mas esse romance aqui, ele é um tanto quanto peculiar porque ele parece a leitura de um livro, porque é uma garota japonesa que vai para Londres em busca do sonho de se tornar uma grande artista na pintura, entrando no mais renomado colégio de artes. E além de vários amigos que ela vai conhecendo e fazendo, tem também um cara totalmente desleixado, estranho e direto com as palavras, só que ele é o número 1 daquele lugar. Tem todo um lance que ela precisa alcançar o top 1 desse lugar em menos de 6 meses, porque senão ela vai voltar pro Japão e tal, mas fora o primeiro e talvez até o segundo episódio ali, que são um pouco mais baixos, o restante é de uma beleza muito aconchegante, porque o romance da história ele acontece só que no meio a paixão pelas artes também. E aí tudo é muito rico em detalhes, o que é óbvio, né, já que se trata de artes, mas tem vários estilos delas sendo apresentadas, como são mais profundas do que aparentam, e acaba se tornando uma história muito mais apreciativa. Não é só a gente buscar pelo romance, mas sim apreciar tudo que está acontecendo na história, óbvio de uma forma um pouco mais calma e tranquila, só que sem parecer que tá arrastada. Tem comédia no ponto certo, tem momentos de um certo drama, consegue ser divertido e profundo ao mesmo tempo, além
além dessa descoberta sobre quem é esse cara desleixado aí na realidade. Enquanto o talento da garota vai florescendo cada vez mais, junto da relação deles, que até começa meio azeda ali no início, né, mas depois vai fluindo de uma forma muito natural. Então fugiu um pouco daquela pegada maçante que quase toda temporada tem, e essa não foi uma exceção, sobre um romance com a amiga de infância e mais uma colega apaixonada, o patinho feio e nerd que tem um harem pra ele, mas no final não faz nada e não fica com ninguém, o que é bem suspeito, puxados quase 100% pra ecchi e não pra um romance de fato, e sim pra um lado mais sexual geralmente. E o mais interessante, reparem, nesses animes que eu comentei no vídeo, nenhum deles tem sexualização gratuita ou banal das personagens. O romance ele tá mais na comédia, nos momentos mais bonitinhos, gostosinho de se ver, em algo que varia do real, do lúdico pra fantasia, e ainda sem personagens que precisam ficar fazendo vozinha irritante e dando gritinho. Embora, lógico, se você curte aquele harenzão, onde o protagonista tá cercado de garotinhas, mas ele nega com todas as forças o toque com o sexo oposto, o que é bem esquisito para um anime desse tipo, aí você também se deu bem porque a gente tem aquela mesma quantidade grande desses animes também nessa temporada. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e agora me deixa nos comentários quais desses animes você assistiu, o que acha deles, ou se conseguiu aproveitar pelo menos um aí da lista pra você maratonar daqui a pouquinho. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!